Amém? Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 35, nós lemos assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos na minha direção e me abençoe nesse momento. Ore pela minha vida, ore para que Deus fale com você, aconteça o que acontecer na noite de hoje. Ouve a tua igreja, meu Deus. Eu me coloco totalmente diante do Senhor, para que o Senhor faça comigo o que o Senhor bem entender. Aconteça o que acontecer, meu Pai. Fala com eles nessa noite. Transforma vidas nessa noite. Fala com o teu povo. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Não deixa que eu fale coisas de mim mesmo, mas que em todo o tempo seja o Senhor falando através da minha vida. Que eu seja meramente um transmissor da mensagem, porque a mensagem é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente vê é um dia na rotina de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quem estava aqui no culto de quarta-feira? Levanta a mão assim, ó. Nós aprendemos algo e vivemos algo aqui no culto de quarta. O Senhor nos diz, na sua palavra, que os seus discípulos, a igreja de Jesus, ela tem a mente de Cristo. Ao mesmo tempo, essa reunião dos discípulos, que forma a igreja, a Bíblia nos diz que cada uma dessas pessoas é membro de um corpo, que nós formamos o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina sobre cada pessoa que recebeu a Cristo, que nós temos o Espírito de Cristo. Você consegue entender o todo, juntando essas três partes? Nós somos o corpo de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. Sabe o que isso significa? A igreja de Jesus é Cristo nessa terra. E a responsabilidade e a missão que estava sobre Cristo, enquanto ele estava no seu ministério terreno, está sobre a igreja no seu ministério terreno. Jesus, antes de subir ao Pai, logo depois que ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: agora vocês vão por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Vocês vão impor as mãos e as pessoas vão ser curadas, os demônios vão ser expelidos. Vocês vão ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que Jesus estava fazendo? Ele percorria as cidades, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas. E eu quero que você entenda nesse início de mensagem, que essa responsabilidade é nossa. Existem vários tipos de igreja, e cada dia surge uma igreja nova, diferente, e tudo bem sobre isso. A gente precisa de muitas igrejas, porque o trabalho é muito grande, mas a grande questão é, qual é a visão da igreja bíblica? Nós aprendemos muito isso nas últimas mensagens, quando estávamos falando da opinião de Jesus a respeito das igrejas. Aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós entendemos que curar as pessoas, que cuidar das pessoas, que pregar para as pessoas, é responsabilidade da igreja.
Existem igrejas que simplesmente esquecem que elas são algo de sobrenatural sobre essa terra, que elas têm o próprio Espírito de Cristo. Eu lidei, meus irmãos, num seminário de teologia, com grandes professores entendidos, vindo de outros lugares, trazidos para palestrar para os teólogos, que tratavam a igreja como sendo um tipo de ONG. Então, meus irmãos, nós não somos uma ONG, nós somos Jesus aqui na terra. E isso que está acontecendo diante de vocês faz parte da mensagem, eu não combinei com ele, mas é para provocar você. Tem a ver com isso. Porque Jesus, ele andando, fazendo essas coisas, ele olhou para as multidões, meus irmãos, e você sabe o que ele viu? O texto diz para a gente que Jesus, olhando as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E essa parte para a gente é importante entender. Aquilo que Jesus olhou ao redor é basicamente o mesmo cenário que nós vemos quando nós olhamos ao nosso redor. Nós estamos cercados de pessoas que estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E eu queria que você pensasse um pouquinho nessa figura da ovelha sem pastor, porque quando a gente fala ovelha nos dias de hoje, a gente pensa logo na conotação religiosa diretamente, na aplicação do símbolo. Mas eu quero que você pense primeiro no animalzinho, na ovelha, e no contexto da vida agrícola, não é, da vida pastoril, que se tinha ali no tempo do ministério de Jesus. Quem aqui já viu uma ovelha na vida real? Nem que seja numa fazendinha, né? Irmãos, a ovelha é um animal gregário. Aprendi isso, acho que na 3ª série, quando eu estava na escola. O que isso quer dizer? É um animalzinho que vive em bando, ele foi feito para viver em bando. Nós também somos animais gregários, você sabia disso? Não se ofenda. Mas nós fomos feitos para viver em comunidade, em grupo. E meus irmãos, quando uma ovelha, ela se desprende, a Bíblia usa a expressão a respeito do que Jesus fez com essas pessoas, não é? Descreve elas lá no livro de Isaías, capítulo 53, se não me engano, que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviando pelo seu caminho. O que é uma ovelha desgarrada? É uma ovelha que ela não está mais junto com o seu bando. E uma ovelha que não está junto com o seu bando, ela está desprotegida. Ela fica perdida, procurando muitas vezes o seu próprio alimento, o seu próprio abrigo, a sua própria água, até se cansar, até ficar exausta, até ficar aflita. Eu já vi vídeo de ovelha ser encontrada muito tempo depois, sem ser pastoreada, o pelo todo embaraçado, enroscando no chifre, atrapalhando a vida dela, faminta, passando altos apertos. E é essa a figura de uma pessoa que se encontra desgarrada do rebanho de Deus. E Jesus fala que ele olhava as multidões, né? E ele via elas como aflitas e como exaustas. E eu fui pesquisar a respeito dessa palavra aflito, porque quando a gente traduz o texto do original do grego para o português, existem opções de tradução e uma palavra pode ter vários significados. E a palavra aflito, além de significar esse estado de aflição, não é, que a gente conhece o significado, ela tem outros significados, como, por exemplo, alguém cansado a ponto de cair, ou alguém sem esperança. E Jesus olhava para aquelas pessoas e conseguia ver que eram pessoas que já tinham perdido a sua esperança, cansadas dessa vida. E eu quero convidar você a olhar como Jesus olhou. Porque, meus irmãos, quando a gente olha para a realidade do mundo hoje, é cada um correndo atrás do seu e ninguém está mais interessado. Ninguém não, né? Tem um remanescente fiel. Mas a grande parte da sociedade, inclusive aqueles que se dizem cristãos, é cada um correndo atrás dos seus próprios interesses e o resto do mundo que se lasque. Essa é a verdade.
Estão preocupados com o seu próprio trabalho, com a sua própria saúde, no máximo com os que estão ali na sua própria casa, mas o restante do mundo, o que acontece é que a maior parte das pessoas não estão olhando para lá, mas o povo de Deus precisa ser diferente. Você consegue olhar as pessoas ao redor, você tem noção de quanta gente deprimida, angustiada, aflita, sem esperança, estão simplesmente ao nosso redor. Eu comentava no outro culto como frequentemente a gente recebe notícias de jovens que tiraram a própria vida. Queridos, às vezes crianças ainda. No Setembro Amarelo, eu me lembro de um daqueles momentos de entrevista que a gente fez. Foi num dia que estava a irmã Rebeca explicando para a gente, crianças tentando suicídio, meus irmãos. Não tem como uma coisa dessa não doer no coração da gente. Gente tão nova, já perdeu o sentido, não entende, não consegue ver um propósito em continuar existindo. A gente olha ao nosso redor e vê tanta gente sofrendo, que isso anestesia o nosso coração, e é mais fácil para a gente fechar os olhos para o que está acontecendo e entender que isso não é responsabilidade nossa. Vou dar um exemplo para vocês, drogado. O tal do drogado perturba todo mundo. Se deixar, vende a própria mãe. Faz de tudo. E aí você pergunta, às vezes as pessoas ficam com raiva. Mas por que a pessoa está fazendo isso? Quando a pessoa começa a usar qualquer tipo de entorpecente, ela está tentando fugir de um tipo de vida que ela não suporta mais. A pessoa não aguenta mais a sua própria vida. E começa de alguma forma a tentar fugir daquela situação. É insuportável até para ele mesmo. O mundo pode olhar e ver uma pessoa drogada, mas Jesus olha e vê uma ovelha que foi desgarrada, e vê uma pessoa que está sofrendo, que precisa de cuidado, e olha para aquele indivíduo com amor, como alguém aflito e sobrecarregado. Irmãos, que é coisa mais irritante do que uma pessoa bêbada, e a gente recebe sempre, e alguns só vêm na igreja bêbado, e graças a Deus porque veio. E eu sei que alguns irmãos ficam com vontade de quebrar na pancada, porque a gente trata com carinho, a gente trata com respeito, mas de repente começa a ser desrespeitado. Mas eu digo para vocês que enquanto vocês olham e veem uma pessoa alcoolizada, Jesus está vendo uma ovelha que foi desgarrada. Jesus vê alguém que está aflito e sobrecarregado. Jesus quer abraçar essa pessoa e cuidar e restaurar. Você precisa amar como Jesus amou. A igreja é Jesus aqui na terra. Você como igreja, você é Jesus aqui na terra. E Jesus olha aquele cenário, multidões de gente sofrendo, de gente precisando dele. E ele vira e fala o seguinte, junto aos discípulos dele, diz assim, olha, vocês precisam orar. Orem, e olha que oração arrepiante, meus irmãos. Peçam ao Senhor da seara, para que Ele mande mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus estava falando? Um amigo meu, uns anos atrás, ele falava assim, a seara é grande, mas os cearenses são poucos. Tem nada a ver com o Ceará, tá? A seara tem a ver com a colheita, meus irmãos. Quando ele falava, olhem, os campos estão brancos para a colheita, ele está falando que o reino de Deus, você colhe pessoas e traz para o seu reino, sabe? E essas pessoas que trabalham em prol do reino de Deus são os obreiros da seara, são os trabalhadores da seara. E Jesus diz, vocês precisam orar porque tem pouca gente para trabalhar e muita gente para ser cuidada. Eu olho, tem multidões para serem cuidadas, para serem pastoreadas. E tenho aqui um pingo de gente para poder servir. E meus irmãos, isso lá 2000 anos atrás, e a situação hoje não está diferente. Embora tenhamos muitas vezes igrejas cheias, mas continuamos com poucos trabalhadores para a sua seara.
Eu conheço um missionário, já está bem velhinho, que os filhos dele contam que todas as orações que o pai vai fazer, ele ora pedindo trabalhadores para a seara. Vamos orar para a gente almoçar todo mundo com fome, né? Com pressa? Vamos. Pai, envia mais trabalhadores para a tua seara. Porque ele entendeu algo que a gente precisa entender. E a gente chega nesse momento, naquilo que é o coração, a parte mais importante, eu diria, da mensagem dessa noite, que você precisa entender com todas as suas forças. Você reparou que Jesus não orou pedindo ovelha? Irmãos, essa igreja é uma igreja que cresce bastante, glória a Deus por isso. Nós compramos mais um monte de cadeira, daqui a pouco a gente vai precisar comprar mais um monte de cadeira. Tem domingo que a gente coloca todos e ainda falta, tem dia que vem um pouco menos, mas a verdade é que essa igreja tem crescido e vai continuar crescendo, e isso por causa de duas coisas. Pelo trabalho sério e comprometido dos muitos e muitos trabalhadores da seara que nós temos aqui. E segundo, porque essa igreja é uma igreja que ora. E qual é a oração dessa igreja? Mande trabalhadores para a sua seara. Presta atenção no que eu vou dizer. Nós não pedimos ovelhas para Jesus. Nós não pedimos ovelhinhas para Jesus. A oração que Jesus nos ensinou a fazer é: mande trabalhadores para a sua seara. Você que chegou aqui, eu quero que você entenda isso. É forte o que eu vou dizer. Você é uma resposta para essa oração. Talvez você pense: não, eu vim aqui porque minha mãe me trazia, eu vim aqui porque alguém me trouxe. Esquece as pessoas que Deus usou. Você consegue entender o tamanho da soberania de Deus, o que fez você realmente estar aqui. Eu conversava antes do culto iniciar com a equipe aqui em oração, e eu falava a respeito disso, da gente orando por pessoas que venham para ficar. E a gente faz muito essa oração. E aí eu perguntei no grupo: quantos de vocês aqui, quando chegaram a primeira vez, quando botaram o pé dentro dessa igreja, entenderam, eu vim para ficar, esse é o meu lugar? E uma galera levantou a mão, e vários foram falando, e eu tenho certeza que muitos de vocês, quando estavam procurando uma igreja, simplesmente chegaram aqui e sentiram, esse é o meu lugar. Você é uma resposta de oração. Mas a gente não pediu ovelha, porque Jesus nos ensinou a orar, não pedindo ovelhas, as ovelhas estão lá. Multidões e multidões. O Senhor Jesus nos fez orar, dizendo: Pai, envia trabalhadores para a sua seara. Vira para a pessoa que está perto de você, olha nos olhos e diga: você é a resposta dessa oração. Creia. Alguns ainda não acreditaram, você precisa ser mais convincente. Fala de novo. Você é resposta dessa oração. Glória a Deus. E para você que de repente fica com o coração um pouco crítico, dizendo assim: olha, isso é coisa de pastor, isso é estratégia para prender o povo na igreja, para trazer o povo. É simples, eu desmonto isso aí muito fácil. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você vai virar, vai fechar seus olhos e vai perguntar para Deus: Senhor, eu sou resposta dessa oração? E Ele vai falar com você. Às vezes você vai sentir uma paz muito grande, sentindo assim: meu Deus, eu sou essa resposta. E às vezes você pode sentir um incômodo muito grande também: meu Deus, eu sou essa resposta. Mas entenda, meu irmão, você é essa resposta. Você não veio para uma igreja para ser um esquentador de banco, um turista de igreja ou qualquer outra coisa. Tem um povo que estava aqui orando: envia trabalhadores para a sua seara. E Deus mandou você. Aleluia! Creia nisso e se mova.
Mas, então eu não sou ovelha, eu sou trabalhador? Calma, vou explicar. Eu sou ovelha de Jesus. Eu preciso de cuidados. Jesus disse que Ele não veio para os que estão sãos, veio para os que estão doentes. Eu sou essa pessoa doente muitas vezes. E talvez você pense, estou com a minha família toda arrebentada. Estou em situação de compulsão, em vício disso, de pornografia, de não sei o quê. Sou uma pessoa difícil de lidar, ninguém me aguenta. Eu preciso ser cuidado, eu preciso ser restaurado. Como é que você está falando para mim que eu sou uma resposta, como um trabalhador da seara do Senhor? Você chega como ovelha e você vai continuar como ovelha. E Deus cura a gente. Enquanto, no momento que a gente responde ao chamado dEle, Ele vai curando a gente no processo, meus irmãos. Eu sou ovelha de Jesus e o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Inclusive a cura que eu preciso, inclusive a restauração que eu preciso, nada me faltará. Nós continuamos sendo ovelhas de Jesus, mas entenda, Ele vai curando a gente à medida que a gente se move. Evidentemente, tem coisas que não dá para a pessoa chegar e servir de uma hora para outra. Tem coisas que ela precisa passar por um processo. Mas eu tenho entendido, meus irmãos, que uma das coisas que mais traz restauração e cura para a gente é entender o nosso chamado e começar a fazer algo. Sabe por quê? Por que tem tanta gente desgarrada como ovelha, aflita, cansada? Porque não tem mais sentido na vida. E uma das primeiras coisas que Jesus restaura em nós é um sentido, é um propósito. O momento que você entende que você é um trabalhador da seara do nosso Deus, você começa a ter restaurado na sua vida um senso de propósito, um senso de utilidade. Para que você serve? Qual é o seu chamado no reino de Deus? Você já parou para pensar como tem perdido tempo na sua vida sem viver o propósito que Deus te chamou? Você já parou para pensar que um dia você vai chegar diante do Senhor e vai viver a parábola dos talentos assim, na vida real? Eu tinha um propósito para você, eu te chamei, eu enviei você lá naquela igreja, e não foi por falta de alguém falar com você, e você podia ter feito tanto, e o que você fez com aquilo que eu te entreguei? O caminho da restauração na sua vida é você entender o seu propósito e viver o seu propósito. Irmãos, a vida não pode ser só pagar conta. Meu Deus do céu, existe tanta coisa para ser vista, será que você não vê as multidões ao redor? Será que você só vê a sua dor como ovelha, o seu problema como ovelha, e não é capaz de olhar que existe uma dor no mundo, que existe algo que você precisa começar a fazer? E quando você começar a fazer, olha, a cura vai fluindo através de você. Eu ouvi uma coisa interessante essa semana. Eu fui ministrar numa igreja aqui do bairro. E eu ministrei em todo mundo, e foi aquela doideira que vocês estão acostumados a ver, né? Final do culto, daquele jeito. E o pastor veio orar pela minha vida e falou assim, olha, lembra da história do azeite da viúva, que quanto mais ela entornava, mais tinha azeite. Assim é sobre a sua vida. Quanto mais você estiver entornando azeite, mais vai jorrar de você. E eu fiquei pensando, é forte, mas não é só sobre mim, é sobre todos nós. Quando você parar de ser simplesmente um mero espectador do que está acontecendo e entender o seu lugar, entender o seu chamado e começar a agir, você vai experimentar níveis do poder de Deus, de restauração de Deus, de cura de Deus, que você nunca viu na sua vida. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, você precisa responder a isso. Você precisa entender que você é a resposta dessa oração. A gente vai ter um tempo de oração. A mensagem ela é curta mesmo. E basicamente o objetivo é esse. É fazer você entender isso.
e responder a isso. E eu quero que você reflita um pouco sobre o conteúdo dessa mensagem no seguinte sentido: quem está falando isso para você? É o pastor ou é Deus? Porque se você entende que é o pastor que está falando, você pode rebater 1000 vezes e vai sair daqui tendo ganhado o argumento na sua mente, no seu coração. Mas se você tiver a convicção do Senhor, de que o pastor é só o carteiro entregando uma carta, e que a mensagem é para você. Essa juventude não sabe o que é um carteiro entregando carta, né? Uma encomenda da Shopee e o entregador entregando a encomenda. Gente, eu sou só um entregador, eu sou só um motoboy, trazendo a pizza de Deus. Se você entender isso, se você conseguir compreender que Deus está falando com você, a sua reação precisa ser diferente. Você precisa parar de agir com a maneira como muitas vezes se age, de fechar o coração e de não mudar absolutamente nada a respeito. Eu vou orar por vocês que querem responder ao Senhor a esse chamado. Pode ser alguém que veio na igreja pela primeira vez, mas pode ser alguém que já está aqui há muito tempo, que entendeu: ei, eu sou a resposta a essa oração e eu quero assumir esse lugar. Eu sou essa pessoa que Deus chamou como obreiro para a sua seara, independente da situação em que você se encontra, mesmo que você ache, não tem condição nenhuma, estou com a vida toda errada. Presta atenção, vem primeiro e deixa Deus consertar a sua vida. Primeira coisa é obedecer, o resto você desfruta, sabe? Quantas vezes a gente vê pessoas pensando: eu não posso entregar minha vida para Jesus, porque eu preciso primeiro acertar isso, isso e isso na minha vida. Querido, você precisa acertar algumas coisas na sua vida para alguns níveis de responsabilidade que você vai ter. Mas o acerto quem faz é Ele. A pessoa está lá anos e anos dizendo: eu vou largar o cigarro e vou me entregar para Jesus. Um dia eu largo o cigarro e aí eu aceito Jesus. Não, você aceita Jesus e Jesus vai arrancar o cigarro da sua vida. É assim que funciona, meus irmãos. É assim que funciona. Não importa o estado onde você está, se você entendeu que Deus te trouxe aqui com um propósito, e você quer responder a esse propósito, essa mensagem é para você, essa entrega de Deus é para você, e eu sou só o carteiro. Vamos colocar de pé. Ministério de louvor, vem aqui nesse momento, adore com uma canção instrumental. Eu vou orar impondo as mãos sobre cada pessoa que quer responder ao Senhor, e a minha oração vai ser: meu Deus, que a partir de hoje algo comece a mudar, e que essa pessoa encontre ou reencontre o seu chamado, que essa pessoa entenda de fato, na prática, que Deus a chamou como obreiro da sua seara, e simplesmente responda a isso. E eu digo para você que os melhores dias da sua vida estão pela frente. Irmãos, tem coisa melhor no mundo do que servir ao Senhor. Você não tem essa satisfação no seu trabalho, por mais bem remunerado que esse trabalho seja. Você não tem essa satisfação isolado na sua casa, assistindo série, jogando videogame, seja lá o que for que Satanás está usando para desgarrar você do rebanho. Não tem coisa melhor do que você saber que você está agindo, servindo ao Senhor. Todos vocês estão tendo a chance de um arrependimento e de uma entrega. E eu quero finalizar esse momento dizendo para você que é simplesmente pela fé. Eu falei para vocês no início da mensagem sobre o nosso culto de quarta-feira. Quantas curas aconteceram aqui, a gente nem sabe, algumas foram na hora, outros a gente vai colher o resultado depois. Mas, meus irmãos, tudo é pela fé. A igreja impôs as mãos, a igreja orou em nome de Jesus, e coisas aconteceram, mas cada pessoa recebeu porque creu que Deus é poderoso para fazer isso. E, meus irmãos, todo o nosso relacionamento com Deus segue o mesmo princípio.
O dia que eu recebi Jesus como meu Salvador, com 4 anos de idade, como foi que uma criança com 4 anos de idade aceitou Jesus? Pela fé. Eu acreditei simplesmente que Ele era poderoso para me receber. Você se arrepende e crê, e Deus faz a obra. Aí você pensa, não, eu não tenho condição, porque eu tenho isso agarrado na minha vida, eu tenho aquilo agarrado na minha vida, eu tenho essa coisa por resolver, eu tenho esse empecilho. Presta atenção, o nosso pastor Jesus é maior do que todos esses empecilhos, é maior do que a sua ideação suicida, Ele é maior do que os seus pensamentos de morte, Ele é maior do que a sua depressão, Ele é maior do que as suas compulsões, Ele é maior do que as suas dívidas, Ele é maior do que qualquer empecilho. Apenas creia e responda a Ele. Vamos orar. Feche os seus olhos e fala assim: Pai, envia mais obreiros para a tua seara. Envia obreiros para a tua seara. Pai, envia mais trabalhadores para a tua seara. As multidões estão aflitas. Há muita gente para ser cuidada. Há muita gente para ser cuidada. Meu Deus, se cada trabalhador que tem perdido o seu tempo, se entregado a tantas coisas, enrolando, esperando os anos passarem, que o Senhor venha e toque no coração nesse momento, que eles entendam que eles são a resposta, que essa noite seja uma noite de posicionamento diante do Senhor. Amém. Queridos, eu poderia simplesmente encerrar esse culto dizendo assim: amém, tome seu posicionamento e vá embora, sem chamar você aqui para frente para eu orar por você. Mas eu sei que se você não vier, dificilmente você vai assumir o posicionamento que você já entendeu que precisa. Não existe dificuldade capaz de te impedir, só a sua frieza e dureza de coração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Entenda, Deus me trouxe aqui porque eu sou uma resposta e eu não vou mais perder tempo. A minha vida vai ser diferente. Vamos chegando mais para cá. Cheguem mais para cá, vem. Não volta para casa do mesmo jeito. Não se permita voltar para casa do mesmo jeito. Eu entendi, meus irmãos, que todo culto eu preciso sair diferente. E como eu testemunhei no outro domingo, eu declarei isso para a igreja, que eu ia sair diferente. E depois que eu acabei de pregar, de orar pelas pessoas, enquanto eu ainda estava aqui, Deus ministrou algo no meu coração, e eu voltei para casa diferente. Eu vou sair daqui diferente nessa noite, porque o Senhor está aqui. Esse pastor que cuida das suas ovelhas. Você vai continuar sendo ovelha, mas não vai ser mais ovelha desgarrada. Você pertence a um rebanho. Comece nesse momento a responder ao Senhor. Você já respondeu vindo à frente, agora fala com palavras. Fala com palavras o que você está falando, que gesto é esse, o que você está respondendo a Ele.
eu botei o meu joelho no chão e orei e falei assim: meu Deus, manda trabalhadores para a tua seara e manda para aqui, para essa seara, porque os trabalhadores são poucos. E sabe o que Deus fez? Deus mandou você, Galeno. Deus mandou você, Shalom. Deus mandou você, Kevin. Deus mandou você, Arthur. Deus mandou você, o Anderson. Você é a resposta dessa oração. Deus mandou cada um de vocês. A gente estava aqui jejuando, a igreja reunida dias e dias em jejum, e nos colocamos diante do Senhor e clamamos: meu Deus, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E Deus respondeu: quando essa igreja ora, as coisas acontecem. E Deus trouxe você de volta, e Deus trouxe cada um de vocês. Vocês são resposta a essa oração. Em nome de Jesus, que Deus comece a abrir os seus olhos. Tem gente lambendo as próprias feridas, sem olhar para o mundo ferido lá fora. Deus não te trouxe aqui para ser paparicado, para despertar dependência emocional, como muitas igrejas fazem. Aqui nós somos trabalhadores, nós somos cuidados, nós somos amados, nós somos pastoreados, mas nós não somos mimados, nós não somos paparicados. Você é um trabalhador da seara do Senhor. Ele vai usar a sua vida, porque você respondeu a esse chamado. Estenda suas mãos assim, eu vou orar por vocês. Que a unção do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um, de tal maneira que os olhos de vocês sejam abertos, e vocês vejam especificamente a área de atuação, onde Deus chama o campo missionário de cada um, as estratégias, as ferramentas de trabalho que Ele vai entregar. E nesse momento Ele já começa a derramar capacitação sobre cada um de vocês. Vem, Espírito Santo, derrama dons espirituais, derrama dons espirituais, derrama dons. A igreja precisa de pessoas que curem. Que vocês recebam dom de curar, dom de curar, dom de curar, dom de línguas para ir para as nações. Recebam nesse momento dons de línguas para ir para as nações, para ir para outros lugares desse planeta. Que vocês recebam poder e autoridade para pregar o Evangelho. Desperta, meu Deus, desperta, meu Deus. Desperta os pregadores, desperta os mestres, desperta os evangelistas, desperta os profetas. Em nome de Jesus, que Deus restaure por completo, em nome de Jesus. Aleluia. Você entendeu que você é resposta? Especificamente você entendeu que Deus trouxe você aqui com um propósito? Você crê nisso? Deixa eu falar para vocês uma coisa a respeito do funcionamento da nossa igreja. Existem igrejas que têm uma cultura diferente, a gente respeita, que vive na base de eu quero dar uma oportunidade para o irmão fulano, uma oportunidade para a irmã fulana. Mas a oportunidade geralmente está relacionada a um trabalho no microfone diante das pessoas. Aqui na igreja, dificilmente alguém vai chegar e ficar insistindo para você fazer alguma coisa. Aqui, a gente entende a nossa responsabilidade e a gente vê o que tem para ser feito. Se você de repente se identifica com o ministério de mídia, se você se identifica com o ministério de louvor, se você se identifica com o ministério da palavra, seja qual for o ministério, a gente precisa de pessoas que visitem, a gente precisa de pessoas na área do aconselhamento, a gente precisa de pessoas para o data show, a gente precisa de pessoas para tantas e tantas coisas.
Você precisa descobrir qual é a sua área. E simplesmente chega para o líder e se apresenta: olha, eu quero servir na dança. Eu quero servir na cozinha. Como a gente precisa de gente para trabalhar na cozinha. Sabe? Uma geração está sendo transformada nessa igreja de crianças e adolescentes. Mas para que isso aconteça, tem gente lavando prato até altas horas da noite. Deus está vendo isso. Não aparece no microfone, não aparece diante das câmeras, mas estão cuidando de pessoas, Seja você, essa pessoa que vai se apresentar. Não fique esperando não, sabe? Dentro de poucos dias a gente vai ter uma recepção de novos membros e batismo. E daqui a pouco outro batismo. Teremos 2 batismos aí nos próximos dias. E eu ainda vou batizar você, rapaz. Eu vou batizar você. Eu vou ver você bom aqui, ó, dando um testemunho lindo, para a glória de Deus. Creia e receba. O Senhor está olhando para você. Deus está fazendo uma revolução a partir das nossas vidas. E não é sobre uma pessoa que cura, uma pessoa que prega bem, não. É a igreja, é a coletividade. Nós somos Jesus aqui na terra. Nós juntos temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, e somos o corpo de Cristo. Bota as mãos nos seus olhos, que eu quero abençoar os seus olhos nesse momento. Meu Deus, que os nossos olhos a partir de hoje olhem como os olhos do próprio Jesus olhando para as multidões. Que a gente enxergue as multidões, em nome de Jesus. Que não passe ninguém despercebido. Que o olhar de amor, o olhar de compaixão esteja em nós. Abre, Senhor, os nossos olhos, não só para ver a Tua glória, mas para ver as misérias desse mundo, o sofrimento desse mundo. Nos usa para resgatar os que estão querendo tirar a própria vida, os que estão enchendo a cara de álcool, os que estão perdidos nesse mundo. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos e usa as nossas mãos, porque as nossas mãos pertencem ao Senhor. E usa os nossos pés, porque os nossos pés pertencem ao Senhor. Nos toma e nos usa como igreja. Em nome de Jesus, amém, amém.